Hoje a gente vai fazer a live e você tá travado ou com medo de dar certo? Por quê? Porque muita gente me pediu esse tema. Porque faz e não consegue avançar. Existe sim uma questão sistêmica, mas existem outras questões que também estão envolvidas. E é isso que nós vamos falar hoje aqui nessa live. Como sempre, agradecendo todas as perguntas que vocês me mandaram, foram excelentes. Vou responder no final da live e falar, claro, qual é o tema da próxima live. Então, vamos começar a nossa live sem perder tempo. Peguem papel e caneta para nós começarmos. Tá? Você já se pegou dizendo assim, eu quero muito mudar, mas tem algo que me bloqueia, tem algo que me prende. Tem uma âncora no meu pé. Eu falava que tinha uma âncora no meu pé. Depois eu entendi que eu também tinha umas grades na minha prisão. Quer dizer, eu tinha tudo. Tanto a âncora no pé quanto as grades na prisão, se é que isso é possível. Mas eu era esta pessoa. Por tudo. Né? Não só por uma questão sistêmica, mas por coisas que eu não enxergava. Eu tenho algumas clientes na mentoria Liberte-se que elas vêm e elas são muito boas. Muito boas, muito melhores que muita gente que tem milhares de seguidores aqui. Elas têm muitas ideias, elas têm muitos cursos, elas são boas no que elas fazem, mas elas têm medo de cobrar e aí as pessoas acham que é muito barato o que elas cobram e não fazem com uma outra pessoa pior. Ou elas cobram aquele valor baixo e nem os clientes pagam. E elas não entendem por que isso acontece. Elas também não conseguem se expor aqui na internet, gravar um vídeo, fazer uma proposta, claro, mesmo que seja por e-mail. Elas não conseguem. Elas sempre estão no próximo curso. Não, mas no próximo livro, elas sempre querem fazer mais e mais por um grande medo que elas têm. Elas travam quando um cliente pergunta o preço, quando o cliente pergunta as condições, quando um cliente fala qualquer coisa, elas travam. Elas morrem de medo de crescer. Porque se elas crescerem financeiramente, como profissional, elas vão perder algumas coisas. Então, elas continuam se mantendo ali, naquele lugar onde não é confortável financeiramente, nem profissionalmente, mas para as pessoas ao redor delas é confortável. E isso é muito triste, porque quando algumas passaram já por uma doença bem grave, o que aconteceu? Elas falam, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque chegaram ali bem pertinho da morte. E aí foi bem complicado. Então, por que você tem medo de crescer? Por que você trava por medo de crescer? Você fala assim, não estou pronta, mesmo tendo muito preparo. Quando surge alguma oportunidade, você inventa um problema. Você se sabota no auge. Você cria até uma doença, brigas, esquece compromissos, se atrasa. Tudo isso só para se sabotar. Para falar, viu? Não era para ser. Para reforçar alguma crença sua. Como eu sempre falo aqui, uma das coisas que a gente precisa olhar são as nossas crenças. E o que fazer? O que fazer quando isso acontece? Primeiro ponto, anotem aí, por favor, tá? Qual é o medo? É o medo do julgamento? É o medo do sucesso? É o medo da rejeição? É o medo do que os outros vão falar? É o medo de fracassar? Qual é o ponto? Escreve, encara de frente isso. Ninguém vai ver esse seu papel. O segundo ponto, segunda pergunta que você precisa escrever aí. O que pode dar errado se tudo der certo? O que pode dar errado se tudo der certo?
Bom, tem muitas mulheres, muitas mesmo, tá? Se eu conseguir um cargo de diretora, eu vou ganhar mais que meu marido. Então, isso vai acabar com o meu casamento, né? Antes disso. Então, eu prefiro ficar aqui, com esse mesmo cargo de gerente, aguentando tudo que eu aguento, mesmo tendo capacidade para ser diretora, porque senão eu vou perder meu casamento. Vocês acham que isso é um relacionamento saudável? Quando eu postei um vídeo sobre isso, muitas mulheres me mandaram que não estavam num relacionamento saudável, que acontecia exatamente isso. Tem como crescer? Tem como não travar? Não, né? Então, cuidado com seus relacionamentos. E a última pergunta é: e se der certo? O que vai acontecer? Quem eu sou se der certo? Quem eu preciso ser para dar certo isso? Então vamos lá. Recapitulando. Primeiro, qual é o medo? Medo do julgamento, medo do sucesso, medo da rejeição. Segundo, o que pode dar errado se tudo der certo? E terceiro, e se der certo? O que vai acontecer? E quem sou eu se der certo? Quem é você se der certo? Uma diretora? Uma CEO? Uma milionária? Quem você vai ser, tá? Continuando. O medo de dar certo, muitas pessoas me mandaram essa pergunta. O medo de dar certo é real? É real. Bem real, tá? Por que as pessoas têm medo de dar certo? Porque elas vão perder as pessoas que hoje estão na vida delas. É isso que elas acreditam. Se elas avançarem muito, se elas se tornarem milionárias, o que os amigos que estão endividados vão pensar? Eles vão querer conviver com ela. Ou então eles vão pedir dinheiro. Então, para que dar certo? Eu ouço muito isso. Ainda bem que eu não tinha dinheiro, porque senão aquela pessoa ia estar me devendo. Porque pediu dinheiro para todo mundo, aquela pessoa também ia estar me devendo. Você acha que isso é um bom pensamento? Isso é um pensamento de prosperidade? É uma pessoa autoconfiante? Fala isso? Fala, não vou te emprestar o dinheiro. Vai no banco, pede o dinheiro. Né? Então você já parou para pensar se no fundo você tem medo de brilhar mais do que esperam de você? Porque quando você está na média, e tem alguns mentores meus que falam assim que a média é medíocre, e eu concordo com eles, eu tenho uma vida medíocre, tá tudo bem. Se você tem aquele peso e seus amigos têm aquele peso, tá tudo bem. Se você ganha aquele salário e os seus amigos também estão ali na média, tá tudo bem. Se vocês têm mais ou menos o mesmo carro, o mesmo tipo de relacionamento, tá tudo bem. Você tá ali na média, naquela média medíocre, como as pessoas falam. Mas se você tem um carro muito melhor que os seus amigos, se você tem um relacionamento muito melhor que os seus amigos, se você tem muito dinheiro aplicado, e seus amigos nem precisam saber quem sabe é você. Se você tem um cargo mais alto que seus amigos, que tem uma mentalidadezinha deste tamanho, vai ser um problema. O que você vai fazer? Se sabotar para parar de dar certo. Isso acontece muito? Isso acontece com muita frequência. Tenho muitos clientes que poderiam estar muito bem de vida, em ótimos relacionamentos, e que precisaram passar por um processo de mentoria para ter autoconfiança, para entender e para se afastar de determinadas pessoas que puxavam elas para baixo, que eram a âncora do pé delas, que eram as grades da prisão
delas. Por medo de dar certo, elas davam errado. E elas se sabotavam para ficar na média medíocre, bem medíocre. Então, vamos lá. Quais são as crenças comuns que bloqueiam o sucesso? Se eu tiver muito, alguém terá menos. Quem disse que se você ganhar muito dinheiro, alguém vai ganhar pouco dinheiro? Se você ganhar 10 mil reais a mais, quer dizer que alguém vai ganhar 10 mil reais a menos? Claro que não. Então, deixa esse pensamento de lado. Não quer dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você ganhar mais dinheiro não significa que o outro vai ganhar menos dinheiro. Isso é um grande pensamento de escassez. O outro não ganha o dinheiro que ele acredita que merece, porque ele tem crenças limitantes, ele tem crenças de não merecimento, ele não está fazendo o trabalho mental que talvez você esteja fazendo. Ele não está trabalhando a energia dele para o dinheiro chegar na vida dele. Ele não está trabalhando as suas questões emocionais para ter um bom relacionamento. Então, para de ter esse pensamento de escassez. Segunda crença. Mulheres bem-sucedidas acabam sozinhas. Só se envolverem com caras, assim, com uma mentalidade deste tamanho, gente. As mulheres, no ambiente que eu frequento, elas são instruídas, bem-sucedidas, têm o próprio dinheiro, pagam as viagens e têm um bom casamento. Este ambiente eu fui criando, eu fui adentrando, porque eu não queria mais ter esses exemplos. Então eu fui me afastando de pessoas que não leem, que não estudam, que não querem crescer, que não querem se desenvolver, seja homem ou seja mulher, tá? Independente do sexo, eu fui me afastando e fui entrando em ambientes melhores para reforçar essa crença positiva. Porque se eu continuasse ali, elas iam continuar me puxando para baixo e eu quero voar. Então, eu fui indo. Presta atenção ao ambiente que você está, que crenças que esse ambiente está reforçando. Se você quer destravar na sua vida, cuidado com o ambiente que você está frequentando. Tá? Outra crença, se eu crescer demais, vou me desconectar da minha essência. Não tem nada a ver. Você pode crescer quanto você quiser, quanto você vai estar preparada. Como que você pode reprogramar essas crenças que você está pensando, que você que veio agora na sua mente? De quem é a voz? É do pai? Da mãe? Do avô? Da avó? De algum professor? Quem é a voz que falou isso? Por exemplo, ontem veio uma questão assim, minha mãe falou para não depender de homem nenhum. Tanto que quando é para depender, quando não é para depender, é ruim a crença, tá? As duas crenças são ruins. Então, quem é a voz? No caso, estou só exemplificando, era da mãe. Como que você pode substituir essa crença? É seguro. É seguro prosperar e ser eu mesma. É seguro prosperar, ser eu mesma e ter um bom relacionamento. É seguro. É seguro fazer isso. As mulheres gostam dessa palavra. É seguro fazer isso. Conte uma nova história de sucesso para que você consiga ter mais sucesso e leveza na vida. Então é preciso sim reprogramar as crenças. Então essas crenças que nós falamos agora, você vai usar isso, identificar de quem é a voz, da mãe ou do pai, do sistema familiar, se é seguro prosperar e depois subir, é seguro se relacionar, é seguro ser eu mesma, é seguro crescer na minha profissão, é seguro
ter dinheiro, ser CEO de uma empresa. Enfim, a frase é sua. Você precisa olhar seguro? Não, é só uma sugestão. E como que você pode virar o jogo? Então eu vou dar 3 passos para você começar a virar esse jogo. Qual seria o primeiro passo para você deixar esse medo de lado? É possível agir mesmo com medo? É possível, tá? Mesmo que você tá travada, dá um pequeno passo por dia. Mesmo com medo. Então, para o que você quer na vida? Um relacionamento, dinheiro, crescer na carreira, saúde. Dá um pequeno passo. Pequeno passo. Muitas pessoas... Nossa, apagou a luz aqui. Geralmente me procuram para fazer constelação familiar. Eu sei, quando as pessoas me procuram, quem realmente vai fazer e quem não vai fazer. Por que eu sei disso? Porque a pessoa que não vai fazer, ela faz terapia, já foi no psicólogo. O psicólogo falou o que eu concordo, as mesmas coisas que eu falaria para ela. Provavelmente, né, não dá para prever, mas apareceria as mesmas coisas na constelação familiar, que é o campo, agindo. E ela faz o quê? Não. Ou ela vai procurar uma numerologia, tarô, porque ela não quer olhar para aquilo. Ela quer qualquer coisa diferente. E eu gosto muito de numerologia, de tarô, gosto, não tô falando mal, mas quando você precisa enfrentar principalmente as questões com pai e mãe, que travam sim a nossa vida, ou com a ancestralidade, as pessoas voltam. Só quando as pessoas estão no auge da dor, do travamento, do medo, é que elas vêm procurar. E elas vêm procurar por um assunto, por exemplo, relacionamento e dinheiro são os assuntos mais procurados, e carreira. Mas quando elas sabem que isso vai entrar o pai ou a mãe, e elas olham isso, elas já travam. Então, tudo é relacionado a pai e mãe. Foi com eles que você aprendeu. Então, não tem como. Mas meu pai não tá na vida. Ok, eu também não. E eu continuo com algumas questões. Então, sim, olhem para isso. Então, primeiro passo. 1 passo por dia, mesmo com medo, tá? O que você escolher. Uma frase que você pode criar para que você consiga fortalecer a sua autoconfiança para avançar cada vez mais. E o que você pode fazer? É uma âncora de coragem. Falar essa frase, colocar uma música, fazer um movimento corporal, qualquer coisa que te ajude a criar essa autoconfiança e destravar. Terceiro passo. Procurar uma mentoria, um grupo de apoio, sair de perto de pessoas que te puxam para baixo, que te travam. Ontem veio algumas perguntas por causa do post dos Dias dos Pais sobre travar, né, por causa de uma questão sistêmica, de não conseguir fluir na vida exatamente por questões com o pai, questões com a mãe, questões ancestrais. Trava sim, gente, trava a vida, totalmente. Eu sou a prova viva disso. E quando você tem maturidade, entende, internaliza isso e destrava, as coisas acontecem numa velocidade assim, incrível. Mas você precisa estar pronto para dar esse passo. Você precisa estar pronto para pagar o preço. Eu não estou falando nem só o preço de uma mentoria, de uma constelação, não. Pagar o preço emocional. Porque o preço de uma constelação, de uma mentoria, é baixo. Perto do resto que você precisa fazer, que é interno. Eu faço constelação desde 2008. Eu já destravei muita coisa, mas muita. Hoje eu ajudo várias pessoas a
fazendo isso. E um facilitador de constelação familiar como eu só consegue enxergar ali no campo o que já destravou nele. Então, cuidado com quem vocês vão procurar para fazer constelação. Eu conheço alguém que faz por R$100. Eu falo, vai lá e faz. Eu não faço. Então, essas questões sistêmicas travam sim. Porque eu vou dar mais um exemplo. Tanto com dinheiro quanto com relacionamento. Se a sua ancestralidade teve problemas tanto com dinheiro como com relacionamento, o que acontece? A sua lealdade inconsciente, que vai ser o post de hoje, uma das questões é essa, faz com que você não se relacione com boas pessoas. Faz com que você não tenha o dinheiro, que você viva endividado. É uma lealdade inconsciente. Muito inconsciente. A gente não consegue enxergar. É preciso sim um trabalho interno, direcionado para você conseguir destravar. Tá? Mesmo que os pais não estejam vivos, mesmo que você nunca os tenha visto. Eu tenho clientes que são adotadas, que fizeram esse trabalho e conseguiram destravar na vida. Mas elas estavam prontas, preparadas, não pagaram, obviamente, só o preço da constelação, elas destravaram. O sonho de uma era ser mãe, ela já tinha 42 anos e ela é mãe. Financeiro, então, muitas destravaram, mas é preciso pagar o preço. É preciso olhar para isso. Não é fácil, não é fácil. Sabe quantas pessoas me procuram semanalmente para fazer constelação? Muitas. Muitas fazem, muitas não querem pagar o preço. Eu não estou falando o preço da constelação. Porque elas estão travadas naquilo. Elas não conseguem avançar. Agora, quem quer, hoje uma me conheceu sábado, me mandou mensagem hoje, já pagou, já agendou, que eu já não tenho mais horário para essa semana, já tá lotado. Já agendou para a semana que vem, já foi, já fez. É muito rápido quando a pessoa decide. Agora, quando a pessoa não decide, não vai. E essa pessoa que já fez, que já tá, ela já está no processo da constelação. Quando você toma a decisão, já está. Ela já está no processo de destravar isso. Uma constelação pode resolver? Sim. Uma constelação pode resolver. Se for bem feita, se você estiver pronta. Existem 2 pontos, porque não adianta ter um bom facilitador de constelação familiar e você não agir, porque não é mágica nem milagre, tá? É isso que eu queria falar antes de responder as perguntas, que também tem muito sobre isso, porque ontem vieram muitas perguntas sobre isso. Então, como saber se eu estou travada ou com medo de dar certo? Observe se você vem adiando decisões importantes. Quantas decisões importantes você vem adiando? Você sente ansiedade diante de algumas oportunidades? Essas são algumas coisas de autossabotagem. Tá? Por que tenho medo de dar certo? Porque é difícil, mas porque existe responsabilidade, visibilidade, mudança, exige uma autoconfiança, exige uma autoestima elevada para você dar certo, tá? Sustentar isso. É possível ter medo de algo bom? Muito! Muito! É bem possível. Tá? Se sua mente acredita que algo é bom, mas o que é bom para você pode ser ruim para mim. Então depende do que a sua mente acredita. Tá? Como identificar se a minha estagnação é emocional? Se você tem habilidades, se você tem conhecimento e você não está fazendo dinheiro com isso, você tem.
você tem uma estagnação emocional. Como a síndrome da impostora influencia nesse medo? Ela faz você acreditar que você não é boa o suficiente. Se estiver com medo do julgamento das pessoas, é natural ter medo do julgamento das pessoas, mas assim, como eu já falei aqui, você vai dar importância para alguém que quer te puxar para trás, para baixo, que não faz nada, que é frustrado. Porque quem está na sua frente não vai te criticar, muito pelo contrário. Vai te puxar, não vai te criticar. Por que você vai ter medo do julgamento de alguém que não faz nada? Nossa, desnecessário, preguiça. Para com isso. Como lidar com a comparação nas redes sociais? Para de se comparar com o outro. Para de se comparar. Porque você pode ter 100 seguidores, vamos supor assim. Né? Que seja só da sua família. E você faz um bom trabalho. Você vai se comparar. E tem gente que tem muito menos seguidores que eu e faz muito dinheiro. Também, para de se comparar com o outro. Depende, as pessoas precisam se identificar com você. Tem gente que compra seguidor para ter não sei quantos milhões e não dá resultado. Eu já vi várias entrevistas de grandes contas que às vezes um produto vende muito melhor numa conta de 1 milhão do que numa conta de 10 milhões de seguidores. Deveria ser o contrário. Deveria, mas não é. Para de se comparar nas redes sociais. Cada um faz o seu trabalho, todo mundo está crescendo, evoluindo, aprendendo, faz o seu. É possível ter sucesso com leveza? Sim, mas você precisa acreditar sobre o que você acredita sobre sucesso. Eu vou dar um exemplo bem caseiro, bem de mulher, bem coisa. Eu comprei aquela escova elétrica na Amazon, tem no Mercado Livre também. Ela tem várias ponteiras assim, e ela tem 9 ponteiras e ela facilita muito para limpar em casa. Não, você nem precisa mexer o braço. E eu falei, gente, que bom que é isso. Mas é óbvio que como eu aprendi outras coisas, eu falei, gente, mas eu acho que fica melhor eu esfregando do que a própria escova fazendo, sendo que eu não precisava fazer nada, a escova fazia sozinha. Eu falei, não, isso é uma crença, gente. Por que eu tenho que me matar se eu comprei uma escova que faz tudo por mim, que faz por mim, que eu não preciso ficar esfregando? Então, a crença, o que eu quero dizer com essa historinha, tá nas pequenas coisas. Então, é isso que você precisa mudar a mentalidade. Então, eu vejo assim, às vezes eu tenho umas amigas que falam, não, eu vou pra balada. Elas querem um bom relacionamento e vivem num lugar onde você não vai encontrar um bom relacionamento. Eu falo, gente, mas haja como se fosse. Então, cuidado com as suas crenças. As crenças são as pequenas coisas, como eu disse, nessa escova elétrica, nas atitudes que você tem no dia a dia. Então, você quer uma coisa fácil, e em vez de comprar uma escova, fica, por exemplo, esfregando, vai ter. Você está mandando para o universo outra mensagem. Você quer ter dinheiro na conta e quando te oferecem um cartão Black, fala, meu Deus, será que eu vou conseguir manter esse cartão? Não dá. Então, vai pra frente. Para de ter medo. Cuidado com essas crenças. Se eu vou dar conta, porque eu quero leveza, mas não leva a vida com leveza. Quer diversão, mas quando tá num lugar que é pra se divertir, não ri, não brinca, não dança, não faz nada disso. Não dá. Você tá mandando respostas, mensagens contrárias pro universo. Você quer leveza? Faça as coisas com leveza. Você quer sucesso? Faça as pequenas coisas com sucesso. Mas o quê? Lavar uma louça? Faça as pequenas coisas.
Você quer muito sucesso? Faz as pequenas coisas com sucesso. Então eu queria facilidade na hora de limpar minha casa, por exemplo. Facilidade na hora de cozinhar, se eu quero rapidez, em vez de eu pôr no forno, eu ponho na air fryer. Então, cuidado com as coisas que você está fazendo na sua casa. Começa por aí. O que faço quando estou motivada, mas ainda travo? Então, você precisa de uma estrutura, de um plano de ação, de disciplina para continuar e lembrar por que você começou. Você está motivada hoje? Não é todo dia que eu tô afim. Não é todo dia que eu tô afim de fazer as coisas. Hoje eu acordei, eu saí de casa, tava 8 graus para ir para academia. Eu não suporto frio. Não suporto, dói meu corpo, é horrível, tava 8 graus. Pra mim, assim, é uma tortura ir sair de casa a 8 graus. Foi horrível. Mas eu fui. Motivada? Zero, mas eu tenho disciplina. Quando falta motivação, tem que entrar disciplina. Daí eu ficava assim, bom, são só 5 minutos de frio, porque era de sair da minha casa até chegar na academia, dá no máximo 5 minutos. Pronto. Foi só 5 minutos para eu entrar no quentinho, ficar bem e me sentir vitoriosa. Que são 5 minutos perto de 24 horas. Tava 8 graus, né? Mas tudo bem. Essas coisas pequenas que você não tá dando importância, que faz você se manter. Como parar de procrastinar, mesmo sabendo o que fazer? Começa com pequenos passos. Honre a sua palavra. Honre a sua palavra. Porque se você falta com a sua palavra, mesmo com você, como que você quer que alguém acredite em você? Se você se comprometeu a fazer determinada coisa, faça. Não minta para você. Não deixe a sua palavra ao vento. Honre a sua palavra. Como superar o medo de ser criticada? Você vai ser criticada se você fizer e se você não fizer. Tanto faz. As pessoas sempre vão te criticar. Aí você escolhe. Que resultado que você quer ter? Você quer ter resultado ou você quer ficar parada, estagnada? As pessoas sempre vão falar de você. Então, faça. E dane-se as pessoas. E se eu começar e não conseguir manter? Mas você já está pensando em não conseguir manter? Muda esse pensamento. Você já está pensando nisso. Se compromete, tenha disciplina, faça todo dia. Faltou motivação, entra disciplina, entra comprometimento, entra a sua palavra que você deu para você mesmo. Vai fazendo. Vai fazendo. Não dê desculpas para você, porque ninguém acredita nas suas desculpas. E eu acredito que lá no fundo nem você acredita. Então vai fazendo. Existe algum exercício prático para identificar o medo do dar certo? Tem. Escreve assim, se eu tivesse sucesso hoje, o que ia acontecer? Bom, se eu tivesse sucesso hoje, eu ia ter mais comodidade, ia conseguir comprar uma casa, mas aí também iam me pedir dinheiro, mas aí iam ficar me pedindo indicação, oportunidades. Coloca na balança. Aí você vai ter o mesmo. E você está agindo conforme essas pessoas? Que mesmo com apoio, eu ainda travo. Porque o bloqueio está em você. O bloqueio não está no outro. O bloqueio está em você. A lealdade familiar está em você. O bloqueio está em você. O bloqueio em se relacionar está em você. O bloqueio em fazer mais dinheiro está em você. Por isso que eu tenho uma mentoria chamada Liberty. Exatamente por isso. Como o medo de dar certo afeta a prosperidade financeira? Porque você tem, provavelmente você tem medo de cobrar, não sei qual é a sua profissão, mas você tem medo de cobrar, você tem medo que te peçam dinheiro, então você prefere ficar pobre, foi o exemplo
que eu te dei no começo, você tem medo de comprar coisas melhores, porque o que vão pensar, né? Se você tiver uma bolsa melhor, um carro melhor, uma casa melhor, o que as pessoas vão pensar, né? Aí você se sabota, você rejeita, às vezes até inconscientemente, as oportunidades. É possível desbloquear isso sozinha? Até certo ponto sim, possível desbloquear isso sozinha. Foi o que eu fiz, mas chegou uma hora que não dava mais para fazer sozinha. E eu pedi ajuda e peço até hoje. Hoje em dia é muito mais rápido eu pedir ajuda, eu não fico perdendo tanto tempo. Hoje em dia eu faço sozinha, mas muitas coisas eu faço sozinha, de cursos que eu já fiz, às vezes eu peço ajuda, sim, normal, como qualquer outro ser humano. Sou um ser humano normal. Não preciso peço ajuda, que eu não preciso, eu faço. Mas escolha pessoas boas. Tá? Não escolhe pelo preço, porque é como um pedreiro que você escolhe pelo preço, vai ser uma confusão. Essa eu gostei. O que posso agora fazer depois da live para virar o jogo? Escolha uma coisa muito simples e faça hoje. Agora. Exatamente depois da live, tá? E antes de continuar, eu vou só falar uma coisa. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de permissão para ser quem você é. E essa permissão que dá você. Uma das coisas que eu falo na constelação, assim, ou de alguns exercícios, você agradece pelo que seus pais te deram, mas tem coisas que não pertencem. Eu fiz muitas constelações sobre ciúme, cada um com uma história diferente. E elas travavam também no relacionamento, tinham medo de se relacionar, por medo de traição e muito ciúme e aquela coisa toda. E muitas, o ciúme não pertencia a elas. Então, esse ciúme não me pertence. Quando elas entravam naquele looping, elas falavam, esse ciúme não me pertence. Tá? Agora que eu acabei de responder as perguntas, para a próxima live, também foi um pedido, amor ou rejeição, como os padrões dos pais afetam os seus relacionamentos. Então, esse é o tema da próxima live. Vou repetir. Amor ou rejeição, como os padrões dos pais afetam os seus relacionamentos. Então, essa live vai ser no dia 19 de agosto, às 17 horas. Obrigada pela presença, pelas perguntas que vocês foram me mandando. E nós nos vemos semana que vem, no mesmo horário. Até a próxima!